Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Nós temos trabalhado os encontros de Jesus, e o encontro de hoje é o encontro de Jesus com o coração de uma pobre viúva. Nós não sabemos o que aconteceu depois disso que nós vamos ler, do que está narrado, se houve depois um encontro pessoal dessa viúva com Jesus, mas é um encontro de Jesus com uma atitude louvável de uma pobre viúva. E eu gostaria de ler do capítulo 12, a partir do verso 38, esse mesmo texto, esse mesmo evento é narrado também por Lucas, mas nós vamos ver hoje na versão de Marcos. Os irmãos sabem quem é Marcos. Marcos é João Marcos, aparece no livro de Atos, não é um dos discípulos de Jesus, mas é alguém que caminhou com os apóstolos. Ele caminhou com o apóstolo Paulo em viagem missionária, era primo de Barnabé, que aparece também no livro de Atos, e de acordo com a história da igreja, isso não está na Bíblia, mas de acordo com a história, Marcos foi auxiliar do apóstolo Pedro, quando Pedro pastoreia a igreja de Roma. Isso não está na Bíblia, mas é a história que nos diz, a tradição nos diz. E esse João Marcos escreve o que aconteceu aqui. Nós vamos ler a partir do verso 38, diz assim: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com as vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que haverá níveis de juízo. Esses aqui, essa classe, sofrerá um juízo mais severo. Verso 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Em outras palavras, valia praticamente nada. Verso 43. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade, lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos porque estamos diante da Tua Palavra, e agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem preservado essa palavra até o século 21, até hoje, para nos edificar, para falar conosco. Pedimos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha iluminar agora essa palavra ao nosso coração, para que possamos extrair as riquezas aqui contidas nesse texto, para a nossa edificação, para que a gente possa viver de acordo com a Sua vontade, ó Deus, para que a gente busque o centro da Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Irmãos, este evento aqui acontece na semana em que Jesus foi crucificado. De acordo com uma cronologia que eu encontrei numa Bíblia de estudo, esse evento aqui teria acontecido na terça-feira
da Semana da Paixão, na terça-feira. O texto diz, no verso 35, nós não lemos essa parte aqui, mas o verso 35 diz que Jesus estava no templo, ensinando. E neste ensino de Jesus, nós temos uma denúncia. Jesus está denunciando a hipocrisia dos escribas. Os escribas eram os intérpretes da lei. Então, eles que davam um direcionamento para o povo de Israel, daquilo que a Bíblia supostamente estava dizendo. Eles eram os líderes do povo. Eles tinham grande admiração do povo de Israel, porque os judeus olhavam para os escribas como os grandes teólogos, aqueles que podem iluminar aquelas passagens difíceis. Mas Jesus está denunciando aqui a corrupção desses escribas que usavam a religião, usavam o judaísmo, usavam a lei de Moisés para se aparecer, para ter o status do povo e para se enriquecer às custas da miséria do povo que já sofria debaixo do jugo do Império Romano. E esses escribas exploravam. O texto diz aqui no verso 40 que exploravam e devoravam as casas das viúvas. Como que os escribas exploravam ou então devoravam as casas das viúvas? Esses intérpretes da lei, eles cobravam para oferecer a essas viúvas um aconselhamento, uma questão legal, cobravam para orar por essas viúvas. É muito interessante que em 2008 eu tive a oportunidade de visitar uma igreja lá em São Paulo, e conversando com um rapaz que tinha acabado de voltar de uma viagem turística a Jerusalém, que é o sonho de muita gente aqui, é o meu sonho de consumo. Se Deus tocar no seu coração, não se acanhe, ok? Eu tenho muito desejo de conhecer Israel. Enfim, e eu conversava com um rapaz que tinha acabado de voltar dessas viagens a Jerusalém, e ele me disse algo que eu fiquei assim espantado. Ele estava no Muro das Lamentações, uma área que só os homens podem chegar. E na hora que ele coloca a mão assim no Muro das Lamentações para fazer a sua oração com o seu quipá, sabe? Aquele protetor de cabelos bem pequeno. Se aproxima um judeu ortodoxo e diz assim: viu, eu posso orar por você, eu vou orar por você. E aí esse rapaz, ele caiu na infelicidade de começar a discutir teologia com o judeu ortodoxo, dizendo: não, eu mesmo posso orar por mim, porque eu oro a Deus pelo nome de Jesus, então eu tenho livre acesso diante de Deus. Aí esse judeu ortodoxo rebateu, dizendo: não, você é um gentil, Deus não ouve a sua oração, você não pode orar, eu vou orar por você. Só que depois ele percebeu que esse judeu estava oferecendo a sua oração, mas cobrando por ela. Eu não me lembro aqui o valor. Então o judeu disse, mais ou menos aqui, eu vou estipular um valor, olha, $100 para que eu apresente a sua causa diante de Deus. E aí começou a ter um bate-boca ali na frente do Muro das Lamentações. Quando este rapaz percebeu, ele estava rodeado por muitos judeus ortodoxos, olhando de cara feia para ele. Aí ele percebeu que ia levar uma surra se ele não parasse com aquilo, e ele então aceitou receber a oração que lhe custou caro, muito caro. Então, eu estou falando de 2008. Imagine nessa época, quando o templo estava ali em pé, o que esses caras não aprontavam. Isso aqui chama a atenção de Jesus, e Jesus faz essa denúncia: vocês devoram, esses escribas devoram as casas das viúvas. Então eles ofereciam orações pagas. Qualquer semelhança hoje em dia é mera coincidência, viu? Orações pagas, e elas não conseguiam pagar, porque elas eram geralmente
pobres. As viúvas eram as mais vulneráveis da sociedade de Israel. Entre os pobres, o grupo mais pobre era o grupo das viúvas. Por quê? A mulher não trabalhava fora de casa. Ela dependia a vida toda, enquanto casada, do sustento do marido. Quando o marido morria, as posses, os bens do marido passavam para quem? Para ela? Não, para o filho do sexo masculino. Ou os filhos. Geralmente a viúva era desamparada. E esses escribas, cheios de cobiça, eles aproveitavam da vulnerabilidade dessas pobres viúvas e cobravam pelo serviço de aconselhamento e oração. As viúvas não tinham com que pagar e muitas delas, de acordo com relatos históricos, perdiam suas casas. Os caras não tinham vergonha na cara. Eles tomavam as casas das viúvas para se enriquecer. Eles gostavam disso. Eles gostavam de status. Se tivesse Instagram naquela época, eles iam curtir muitos likes. Eles gostavam de ser notados, gostavam dos primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. E Jesus está denunciando aqui esses escribas que, diga-se de passagem, sempre usavam o discurso religioso. Sempre usavam esse discurso. E Jesus, então, diz a respeito dos escribas: cuidado com eles, cuidado. Só que, em contraste a essa denúncia dos escribas, nos próximos versos, nós vamos perceber a ação generosa de uma viúva que é pobre. O verso 41 diz assim: sentado, ou seja, Jesus estava no templo, descansando, tomando um ar, numa terça-feira, talvez à tarde, diante da caixa de ofertas, e Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, acontece num pátio. Quem estiver na projeção, se puder colocar uma imagem que eu preparei aí. Então esse é o templo de Jerusalém nos dias de Jesus. O que está dentro desse círculo roxo aí é o pátio das mulheres. Para fora disso nós temos o pátio dos gentios. Os gentios podiam pisar ali do lado de fora, mas tinha uma placa deixando bem claro para o gentio que se ele ultrapassasse aquela muretinha ali e subisse a escada, ele seria apedrejado, ele não podia subir ali. E aí depois tinha um segundo pátio, que era o pátio das mulheres. Nesse segundo pátio podiam entrar mulheres e crianças. Eles podiam transitar por ali e podiam adorar ali naquele lugar. Ok? No pátio das mulheres tinham 13 caixas igual a essa aí do canto. O famoso gasofilácio, que não é o nome de uma pessoa, é o nome desse objeto. É uma caixa que tem essa abertura, diz os historiadores que era em forma de trompete ou de trombeta, de metal. E alguns dizem que ele tinha esse formato porque o ladrão não consegue roubar a moeda, né, por conta desse funil. E também esse funil aí de metal ajudava as pessoas a reconhecer pelo barulho a quantidade de oferta. Então dava para se ouvir de longe o barulho das muitas moedas que caíam nesse funil aí. Muito provavelmente Jesus tenha identificado a oferta da viúva ou pela sua onisciência, porque era Deus e é Deus, ou então porque escutou aquele barulhinho de 2 moedas pequenas batendo nesse metal. Então no templo, no pátio das mulheres, tinham 13 caixas dessas. Cada caixa tinha um destino. Cada oferta era para uma coisa no templo, para a manutenção do templo. E Jesus estava na frente de uma dessas caixas, observando ali a oferta das pessoas, e ele repara ali uma oferta que é diferente. Nós encontramos aqui no verso 42, se quiser voltar a imagem, que estiver na projeção, fique à vontade. O verso 42 diz assim: vindo, porém, uma
viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, ou seja, eram moedas que não valiam praticamente nada. E essa mulher que mal podia se sustentar, né, de acordo com o texto, ela tinha 2 moedinhas. Eu não sei se você já pensou nisso, mas ela poderia ter guardado uma para ela, né? Era justificável. Eu vou ofertar uma moeda e vou ficar com uma para mim. Mas Jesus repara que ela dá tudo aquilo que ela tinha. Ela oferta as 2 moedas de pouco valor. Isso chama a atenção de Jesus. Poucas vezes Jesus se impressiona nos evangelhos. Em poucas vezes nós vemos que Jesus para prestar atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. E a oferta dessa viúva chamou a atenção de Jesus, conforme nós lemos nos versos 43 e 44, e para Jesus foi tão interessante aquela cena que ele chama os seus discípulos. Falou: vem cá, Pedro, João, vem cá, preste atenção aqui. Jesus tinha acabado de dizer, cuidado com aqueles, mas agora ele chama os seus discípulos para perto, porque Jesus quer que os discípulos também prestem atenção nessa mulher, nessa senhora. O verso 43 diz assim: e chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, de um lado nós temos os escribas, que por conta da sua cobiça, tiravam dinheiro até de quem não tinha. E depois nós temos essa viúva, que não tinha praticamente nada, mas tudo aquilo que ela tinha, ela deposita no gasofilácio, porque era uma serva de Deus. Ela entendia que o templo era o local escolhido por Deus para o culto congregacional do povo de Israel. E a mulher, mesmo sabendo que não teria talvez o que comer depois, ela tem essa atitude voluntária de entregar tudo aquilo que ela possuía. O que será que motivou essa mulher a ofertar? O texto não diz claramente, mas quando nós lemos todo o evangelho fica muito claro que essa mulher só ofertou tudo aquilo que ela tinha. Por quê? Pela fé. Não tem outra resposta. Porque Jesus chamou a atenção dos discípulos, queria que os discípulos assistissem àquela cena. Jesus não se impressiona com outra coisa nos evangelhos a não ser com a fé de alguém. Lembra quando ele está andando nas ruas de Cafarnaum, uma mulher toca nas vestes dele, Jesus para aquela procissão, dizendo: opa, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. A fé de uma mulher, foi estranho, né, isso, né? A fé de uma mulher fez Jesus parar. Jesus se impressionou com a fé daquela jovem com fluxo de sangue. Com certeza o que motivou essa mulher aqui a ofertar foi a fé que ela depositava em Deus. Essa mulher tinha a certeza de que Deus não falharia com ela. Com certeza essa mulher era uma mulher piedosa que acreditava na promessa de Deus, de que Deus é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas. Os irmãos se lembram daquele texto, Salmo 68? Abra comigo, é um texto lindo. Eu até lembrei do pastor Daniel lendo esse texto, porque era um dos textos que o pastor Daniel mais gostava. Salmo 68, verso 5. Olha o que o rei Davi escreve aqui: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Com certeza essa mulher conhecia esse texto. Ela confiava que Deus seria o seu juiz, de que Deus seria a sua provisão. E se Deus era a sua provisão, essa mulher poderia assim participar com alegria
da manutenção do templo, porque essa oferta serviria para a manutenção do templo lá em Jerusalém. O que nós vemos aqui, irmãos, nesses versos, no 43 e no 44, que para Jesus o valor da doação não é o bem material em si. O valor de uma oferta está no custo que essa oferta tem para aquele que está ofertando. É isso que Jesus vê no coração de alguém que oferta. É uma oferta sacrificial. É a mesma oferta no capítulo 14 de Marcos, daquela mulher que derrama um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Talvez ali, nesse episódio da mulher que derrama o perfume aos pés de Jesus, era o sustento dela. E ela não pensou duas vezes para derramar esse perfume aos pés de Jesus. Esta oferta voluntária e sacrificial é a oferta que o jovem rico não conseguiu realizar. Essa é a oferta que agrada a Deus. A oferta dessa viúva é uma oferta, eu vou repetir essa palavra várias vezes na nossa reflexão, é uma oferta sacrificial. É tudo o que tem. Ok? Bom, eu gostaria aqui, nessa reflexão breve, destacar duas lições que nós podemos aprender com o que nós acabamos de ler aqui em Marcos capítulo 12. Eu creio que a primeira lição que salta aos nossos olhos desse texto é que Jesus continua olhando para as nossas ofertas até hoje. Assim como Jesus estava ali no templo, prestando atenção nas pessoas que depositavam dinheiro no gasofilácio, esse Jesus que é onisciente, que é onipresente, continua prestando atenção para aquilo que nós ofertamos, para aquilo que emerge do nosso coração. O texto deixa muito claro aqui que esse gesto da viúva pobre não passou desapercebido pelo Senhor. Até porque Provérbios capítulo 15 diz que os olhos do Senhor estão por toda a parte. O Senhor, Ele está atento àquilo que passa pela nossa mente, a nossa prontidão, aquilo que nós estamos para oferecer a Deus. Nada disso passa desapercebido, não passou desapercebido para aquela viúva, também não passa desapercebido por nós. E se não passa desapercebido aos olhos do Senhor, a gente precisa refletir melhor sobre o que é oferta. E para que serve a oferta? A oferta não serve para a gente se aparecer, como por exemplo fez Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Irmãos, se lembram? A igreja estava vivendo um avivamento lindo, as pessoas vendendo tudo o que tinham, porque eles precisavam, eles estavam vivendo debaixo de perseguição, eles precisavam se ajudar de uma forma mais intensa, e algumas pessoas vendiam tudo aquilo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Barnabé fez isso, o primo de Marcos. Ananias e Safira não queriam perder a oportunidade de ter o nome ali estampado. Nós também fizemos uma boa doação pela igreja, talvez por inveja de Barnabé. Venderam uma propriedade, ficaram com parte da grana, entregaram só a outra metade, dizendo que o valor que eles arrecadaram na venda tinha sido aquilo que eles ofertaram. Era mentira. Oferta não serve para isso. Oferta não serve para autopromoção. Oferta também não serve para fazer comércio com Deus, barganha, troca. Eu já caí muito nesse pecado, eu não sei você, de fazer uma oferta, ou então entregar o dízimo, e é como se eu quisesse tentar colocar Deus contra a parede, como se isso fosse possível, né? Impossível. Dizendo, Deus, agora eu já fiz a minha parte, eu quero que o Senhor faça a sua parte. Oferta não serve para isso. Eu não sei se você já caiu nesse pecado também. Graças a Deus pela misericórdia que Ele tem da gente, né? Oferta não é para se aparecer. Oferta não é para a gente barganhar com Deus. Oferta é um instrumento que Deus proporciona
para que a gente possa exercer a fé. Fé. Oferta é uma oportunidade de exercer a fé, de exercitar a fé. Fé de que Ele é o provedor. Fé de que Ele é o meu pastor. Fé, é muito estranho falar fé e depois falar a preposição de. Me perdoem, meus irmãos. Mas é a fé no Deus que provê todas as coisas. É para isso que serve a oferta. E meus irmãos, saber que Deus olhou para o coração daquela pobre viúva, de que o gesto dessa mulher não passou desapercebido, traz grande conforto ao nosso coração. Tem que trazer alívio para nós, porque a gente aprende que Deus não ama aquilo que eu estou oferecendo materialmente. Deus ama aquele que contribui com alegria. Até porque Deus não precisa da minha oferta. Aquilo que eu oferto já pertence a Ele. E no final das contas você vai concordar comigo que Deus não ama a oferta, mas Deus olha para o nosso coração. O que Deus quer no final das contas não é a oferta. O que Deus quer no final das contas é a gente. É você. Sou eu. É o nosso coração por inteiro, a nossa alma, a nossa vontade por inteiro. E quando a gente fala de oferta, nesse nível, entregar tudo aquilo que tinha, quanto custa? Essa é a pergunta que eu faço para mim, que eu faço para você. Quanto custa aquilo que você tem ofertado ao Senhor? Não, agora eu saio um pouco do campo da interpretação direta do texto. Eu não me refiro somente à oferta material, monetária, mas eu quero também trazer para a nossa reflexão a oferta do nosso tempo, a oferta da nossa dedicação em conhecer melhor a Bíblia, a nossa oferta de engajamento nos trabalhos da igreja. Quanto custa para você aquilo que você tem ofertado a Deus? E eu digo isso, meus irmãos, porque recentemente nós saímos de uma conferência missionária. Eu ainda não consegui me livrar da conferência missionária. Eu ainda estou atordoado com aquilo que eu ouvi no final de semana passada. Testemunho do Hamid, da Said, testemunho do missionário Rodrigo. E eu queria trazer essa reflexão da oferta da viúva pobre, tentando linkar de alguma maneira com a conferência que nós tivemos no final de semana. Quanto custa? Quanto custa aquilo que nós temos dedicado para que o Evangelho avance, para que as pessoas ouçam a respeito da palavra de Deus? O nosso investimento missionário é sacrificial? Quanto custa o tempo que eu dedico de oração por aqueles que não entregaram suas vidas ainda a Jesus? Quanto custa a minha preparação teológica para que eu possa pregar o Evangelho no meu serviço, ou na minha escola, ou diante da minha família? Quanto custa isso? Quanto me custa até mesmo financeiramente para que missionários consigam exercer o seu trabalho de pregar o Evangelho em lugares onde ninguém quer pisar? Quanto custa isso para a gente? Quanto me custa a conversão de uma alma? Se eu pudesse mensurar isso. Me custa aquilo que sobra? Ou me custa tudo? O tempo de oração me custa tudo? A minha generosidade me custa tudo? Ou é aquilo que sobra da minha meta pessoal? O meu grande objetivo é ter uma grande carreira profissional. O meu grande objetivo é que eu tenha um dinheiro significativo no banco para que os meus filhos desfrutem disso. E aí aquilo que me sobra é para a expansão do reino de Deus. Quanto custa o meu engajamento com a igreja? Quanto custa tudo isso?
Se alguém pudesse colocar preço na conversão de pessoas, você estaria disposto a pagar quanto por isso? Toda a sua vida? Ou parte da sua vida? Ou 1/3 da sua vida? O Senhor está atento a tudo isso. Essa é a primeira lição que eu gostaria de compartilhar. Deus continua olhando para as nossas ofertas, aquilo que nós ofertamos. Seja com o nosso tempo, seja com a nossa dedicação, com o nosso estudo bíblico, seja com a nossa oração, seja com o nosso bolso. Deus está atento. E a segunda e última lição que eu gostaria de compartilhar desse texto é a própria viúva. Ela é uma lição, ela é um padrão para a gente aqui. Ela, de acordo com Jesus, palavras de Jesus, tá? Deu tudo aquilo que possuía. Ela praticou aquele ensino de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, tudo aquilo que toma a nossa mente de preocupação, Jesus chama de demais coisas. São importantes. Jesus ainda diz: Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. A gente precisa pagar conta, a gente precisa de trabalho, a gente precisa estudar, mas tudo isso é acrescentado. O nosso principal objetivo é buscar, pois, o reino de Deus. Irmãos, o padrão aqui é muito alto. O padrão dessa viúva aqui. Eu estou muito longe disso aqui. Talvez você se identifique comigo nessa noite. Não tem como. Eu me sinto um verme perto dessa viúva aqui. Eu, humanamente falando, Rodrigo, não teria coragem de entregar tudo aquilo que eu tenho para o templo. Será que essa mulher não sabia que havia corrupção no templo em Jerusalém? Dos escribas? Talvez sim, mas ela confiava no Deus que controla todas as coisas. Eu não teria coragem. Se você percebe nessa noite que o padrão dessa mulher é muito alto para você, eu me identifico. Para mim também é muito alto. Mas eu quero contar um segredo para você. Muito interessante, inclusive, eu acho. O padrão pode ser alto para você, pode ser alto para mim, e era também para o autor desse texto aqui, sabia? Para João Marcos. O padrão era muito alto para ele, ainda mais para ele. Vocês lembram da vida de João Marcos? Agora vamos falar do autor desse texto aqui. Em Atos, a gente conhece um pouco melhor da vida dele. Ele fazia parte da primeira equipe missionária que o apóstolo Paulo participou. O líder dessa primeira viagem missionária era Barnabé. Paulo era um auxiliar de Barnabé. E João Marcos estava lá, na equipe missionária. Só que no meio do caminho, ele não se entregou sacrificialmente, ele não dedicou a sua vida inteira pelas missões, pela conversão de almas. Ele abandonou o barco, literalmente. Capítulo 13 de Atos, verso 13. Ele volta para casa. Isso deu confusão depois. Porque depois Paulo e Barnabé voltam, e aí eles planejam uma segunda viagem. Quando estão planejando uma segunda viagem, Barnabé tem a ideia: vamos chamar o meu primo de novo para participar da viagem? Paulo diz: não. Se ele for, eu não vou. Ele não. Eu quero que trabalhe comigo quem está disposto a entregar tudo pelo Evangelho. Oferta integral e sacrificial. Eles discutem, Paulo e Barnabé. É lógico, se perdoaram, resolveram, mas cada um foi para um canto. João Marcos voltou. O primeiro teste que ele teve, ele não passou. Ele não soube entregar a sua vida sacrificialmente. Mas se você reparar, depois do exercício de casa, lendo o Evangelho de Marcos, você vai perceber que essa ideia, esse tema de entrega sacrificial, voluntária, integral, é algo que está martelando na mente de João Marcos. Porque ele só fala disso no Evangelho todo. Ele começa o Evangelho falando do convite inicial de Jesus aos discípulos: deixem tudo
Deixem a pescaria, o trabalho de vocês e sigam-me. Marcos registra isso. Mais adiante, Marcos registra inclusive a oferta dessa viúva. Entregou tudo que possuía. Marcos registra que certa vez um jovem rico não foi capaz de entregar tudo aquilo que ele tinha. Marcos registra que uma mulher uma vez derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Para alguns foi um grande desperdício. Marcos termina o evangelho registrando uma oferta integral de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se entregou integralmente pelos seus. Isso martelou, parece que isso martelou na mente de Marcos. E o Senhor Jesus Cristo foi ensinando durante a vida de Marcos, pouco a pouco, o que é se entregar pela ação missionária. Entregar a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, para que o evangelho cresça, para que o reino de Deus cresça. E Marcos termina a sua vida ali auxiliando Pedro, e parece que quando Marcos escreve esse evangelho, ele já tinha aprendido o que era uma oferta sacrificial. Então tem esperança para mim e para você, meu irmão. Marcos foi aprendendo com o tempo como é ofertar, como essa viúva que ofertou. E o pedido de oração que eu tenho para essa noite, quero convidar você a participar dessa oração comigo, agora no momento de intercessão, é para que o Espírito Santo nos ensine, a partir de hoje, dia a dia, o que é se entregar a Deus para que o reino dele cresça. O que é se lançar a Deus integralmente. O que é oferecer a Deus oferta sacrificial. Meus irmãos, a gente precisa encontrar em Deus qual é o centro da vontade dele para a nossa vida. A gente precisa disso. Qual é o centro da vontade dele para a sua vida? Eu não tenho a resposta para você, eu estou procurando a resposta para mim também. Mas a nossa busca tem que ser uma busca integral, e a nossa oferta de vida a Deus tem que ser uma oferta integral. Se o teu chamado é no lugar onde você trabalha, você precisa se dedicar a esse evangelismo de forma integral. Você precisa sim estudar mais a palavra de Deus, mais joelho no chão. Você precisa se doar integralmente para que o evangelho de Deus cresça. Não tem nada mais importante, nada, do que viver o centro da vontade de Deus para a nossa vida. E esse é o nosso grande desafio. Aqui nós temos algumas pistas nessa noite. Pessoas que entregaram tudo. Essa viúva que entregou tudo que ela tinha porque ela queria estar no centro da vontade de Deus. A pergunta que deve martelar nossa cabeça depois desse culto: qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida?